Muito se fala em sexualidade em todas as mídias de entretenimento, seja em filmes, séries, animes, livros, quadrinhos. A sexualidade está presente em tudo que a gente faz. Só que existem mitos que precisam ser debatidos sobre isso. Mas sabe do que não se fala? Da vida real. Diz pra mim, o quão é difícil você debater com alguém sobre sua vida intrínseca ou sobre determinadas questões sem que você seja taxado de alguma coisa? Então vamos falar disso e mais algumas questões. Seja bem-vindo ao Fantasticamente, o canal que vai falar sobre tudo que essa mente aqui trabalha durante muito tempo. Bem, eu me chamo Sérgio Schude. Se você quiser deixar o seu like, fazer a sua inscrição, seja muito bem-vindo. E hoje o tema vai ser sobre Kinsey, que é tido como mais ou menos o primeiro sexólogo da história dos sexólogos e afins. Deixa eu contar um pouco da história de Kinsey para você. Kinsey foi um profissional muito controverso. Ao longo da sua vida, como biólogo em primeiro lugar, ele descobriu que não sabia muito sobre a vida sexual, sobre a vida íntima, sobretudo dele mesmo. Então, enquanto cientista e professor, pesquisador e afins, ele resolveu entrar nesse mundo e fazer análises sobre a vida sexual das pessoas, sobre mitos e muitas outras coisas acerca desse assunto. Hoje em dia, ele é mais ou menos tido, se não como o pai da sexologia, o primeiro sexólogo. Ok, mas antes deixa eu fazer uma menção honrosa a Freud, porque lá no início do século XX ele já chocava a sociedade, falando que muitos dos impulsos que o ser humano tem são por conta de impulsos sexuais. Até hoje, em pleno século XXI, muita gente não acredita nisso, não se fala nisso e nem quer passar perto de debater sobre esses moldes. Mas sim, Freud já falava disso. Kinsey também tem um filme estrelado por Liam Neeson, que eu vou deixar em algum lugar desse vídeo pra gente poder debater. Vamos falar rapidinho do filme. Kinsey, vamos falar de sexo. Como eu disse, é um filme estrelado por Liam Neeson e conta a história desse primeiro sexólogo que se abriu de tal forma que revolucionou o nosso tempo. Hoje em dia, se a gente tem estudiosos e afins acerca do assunto, é por conta dele. Muitas pessoas estão aí para quebrar o tabu. Alguns desses fatos controversos são contados no filme. Mas por que eu trouxe esse filme como forma da gente mentalizar isso que está acontecendo na nossa cabeça ou no nosso cotidiano? Porque é um filme que vai te ajudar a desconstruir determinados conceitos que você tem. Talvez você não queira levar para sua vida, mas talvez você queira. Depende do quanto você quer melhorar enquanto homem, enquanto ser humano. Ou você vai ficar querendo assistir vídeo de Red Pill. How young were you when you first experienced hugging? Necking. Petting? What did you dream about? That's why. Então vamos ao primeiro mito de todos. Muita gente tem dúvida de quanto dura, mais ou menos, uma relação sexual. Bem, todo mundo acha que ela deve durar em torno de 4 minutos e meio a 5 minutos. Porém, meu amigo, se você é desse tipo que 2 remadas o barco já afunda... É o quê? Eu sinto lhe informar que você tá indo muito mal, cara. Porque, pensa comigo, o sexo por si só, ele não é só penetração. Você precisa entender que o sexo por si só, ele também trata de palavras, gestos, carícias e afins. Ele já começa a partir do beijo. O sexo, ele é um encontro entre pessoas, tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto. Mas o importante é que haja essa interação, haja esse encontro. Se você tiver o tato suficiente para sentir o que o corpo do outro pede, se você for uma pessoa que gosta de preliminares, que gosta de começar a brincadeira ali e ir interagindo conforme a coisa vai acontecendo, 4 minutos e meio, 5 minutos vão se tornar 40, 1 hora e por aí vai. No diving, I'm about to drown. Segundo mito de todos. Bem, a minha parceira não tem orgasmos. Existem 2 possibilidades pelas quais eu creio que possa não estar fluindo. A primeira é que você está fazendo alguma coisa errada que a deixe desconfortável, e isso não pode se basear especificamente no ato em si, mas na vida, porque
diferente de nós, homens, as mulheres elas precisam de um conforto psicológico para poder acontecer ali na hora H. Sabe aquela brincadeira de que coisas que citam mulheres com as mãos e aí tá o cara com a louça lavada, penteando a criança e afins? Cara, você também precisa fazer esse tipo de coisa. Tem um livro que se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, de Alan e Bárbara Peazzi. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês poderem adquirir. Eu acho que tem esse livro na Amazon e é uma leitura muito válida, não só para quem estuda psicologia ou está se formando em sexologia ou educação sexual, está fazendo a pós-educação sexual, mas para nós homens, porque trabalha muito nessa ideia de psique, tanto masculina quanto feminina. Tem uma frase que diz assim: os homens para ter sexo só precisam da mulher. As mulheres para ter sexo precisam de envolvimento. E se você não dá isso para sua parceira, cara, sinto lhe dizer, mas assim, você nunca vai levá-la ao orgasmo. Uma outra coisa que pode não estar acontecendo é a sua preocupação para levar a sua parceira ao orgasmo. No caso, você precisa ter essa preocupação e agir com essa preocupação. Estuda um pouco, observa um pouco melhor, para de ser afobado, não vai com tanta sede ao pote, para de pensar em você mesmo. Isso é muito importante, para de pensar em você mesmo, que é como se só você tivesse que chegar lá, cara. Você tem que saber levá-la ao ponto X da questão também, cara. Então, você, enquanto homem, tem que fazer o seu papel de bom parceiro. Enquanto que pode ser que haja problema com as mulheres também. O fato dela não estar se sentindo à vontade por algum motivo, coisa que eu já falei de forma implícita na primeira abordagem, ou ela não conhecer o próprio corpo, não saber dos próprios gostos, das próprias fantasias, o que a agrada na hora H, porque ela não tem que ser aquela pessoa que simplesmente vai se dar ali e acha que vai chegar ao orgasmo desse jeito. Não, ela tem que se conhecer, ela tem que saber do que ela gosta e agir como tal. Algumas vezes até se impor, tipo, oh, calma, mais devagar, mais leve e por aí vai. Mas tudo é uma conversa. Terceiro ponto e último ponto. Ah, mas eu não beijo o campo porque tem cheiro forte. Sim, flor do campo. Tem cheiro forte. Algumas vezes é normal. Outras vezes pode ser que o parquinho esteja ali com algum problema. E aí é algo a ser tratado. É algo a ser consultado com o médico. Mas se caso não tenha problema nenhum no parquinho, cara, ela encara o seu parquinho com cheiro forte. Por que você não vai encarar o parquinho dela? E aquela velha história. Craque, beija o campo antes de fazer golaço. A regra é clara. O Danone, primeiro a tampinha para comer, depois o potinho. Faz favor de saber onde é que tá o sininho, né? Pra fazer um trabalho maneiro. Said no diving, I'm about to drown. Eu fiz esse vídeo rapidinho porque eu realmente estou muito pegado de compromisso, trabalho e afins, graças ao bom Deus. Mas o intuito do canal, óbvio que eu também quero fazer parte dessa família do YouTube e tal, é trazer essas pessoas que querem debater assuntos sérios, assuntos que geralmente não são debatidos e que provavelmente eu não vi em lugar nenhum aqui no YouTube, a não ser doutores falando de forma mais técnica e afins. Mas eu quero trazer essa coisa dos filmes porque fica muito mais acessível da gente compreender determinadas coisas, seja na área de sociologia, filosofia, psicologia, o dorama. Vamos debater numa maior? Então vem comigo. Grande beijo e até a próxima.